Discute muito, e é o tema aqui, ele é muito importante, sobre a questão do Pacto Federativo. Mas tem uma outra questão que tem que ser colocada, e o partido tem que ter a coragem de enfrentar: para onde vai o dinheiro arrecadado? Qual é o custo do legislativo, desde as câmaras de vereadores, as assembleias, a Câmara Federal e o Senado? Qual é o custo do Poder Judiciário? Qual é o custo dos tribunais de conta? Qual é o custo do Ministério Público? Essa é uma questão que a gente tem que avaliar, porque esse dinheiro não chega para a sociedade. É muito, olha, é mais de 20% do que se arrecada nos estados vai para esses poderes. E o que aconteceu na prática? Há uma judicialização de todas as ações. Com a desmoralização, o desgaste da classe política, está se judicializando tudo. Então, inclusive, você não consegue começar uma obra, você não consegue dar continuidade a ela. Então, esse é um outro problema, um engessamento do poder público, a sua ineficiência. Então, esse é um processo que a gente não vai poder fugir dele. Isso se agravou muito e a tendência é se agravar cada vez mais, desequilibrou. Então, a sociedade, o que eu percebo hoje é uma grande mudança e o nascimento do PSD pode ser uma oportunidade de transformação. Eu percebo que as pessoas querem discutir isso. O discurso político hoje está muito difícil de um político conseguir entrar em sintonia com a sociedade. Porque falar que tem que resolver o problema da saúde, isso é todo mundo fala. Falar que a prioridade é a educação, todo mundo fala. Então, por que não acontece? Então, agora, eu sinto que as pessoas querem ouvir falar sobre gestão, sobre o custo do Estado, sobre transparência, essas coisas. Nós estamos evoluindo, há um momento novo, há um espaço novo, há uma nova forma de fazer política. Isso me dá esperança de que a gente possa fazer essas grandes transformações. Eu queria, pegando o gancho, com a permissão, provocar um outro ângulo sobre o mesmo que o governador colocou. O nosso gasto na máquina pública é muito grande, nas 3 máquinas públicas, muito grande, e cada vez maiores, né? Então, a pergunta provocativa é a seguinte: nesse estudo de pacto federativo, nós precisamos discutir o seguinte: nós precisamos de ter 3 estruturas de todos os órgãos, ou seja, precisamos ter Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Justiça, Secretaria Estadual e agora de Municipal já está entrando no mesmo negócio. Ou seja, nós temos todos os gastos nossos multiplicados por 3, porque os nossos encargos não estão divididos. Educação, todo mundo participa, saúde, todo mundo participa, porque ninguém quer abrir mão do poder. Ou seja, o nosso problema, doutora Fife, está na discussão sobre o poder. Ou seja, quem tem o dinheiro tem o poder. Então, se eu não abrir mão do dinheiro, eu tenho o poder. Eu torno um governador meu refém, não só da presidente, de um ministro. O governador vira refém de ministro, tem que frequentar antessalas permanentes, né? E ele não foi eleito para virar em antessala de ministro, mas precisa porque tem que pagar conta, o dinheiro não vem, isso não vem, uma epidemia de dengue, não sei o quê. Então, eu acho que a discussão é muito mais ampla do poder público, e aqui eu vou me atrever a até errar, mas eu acho hoje que no Brasil o desperdício do dinheiro público chega a ser maior que a corrupção. Todo mundo fala na corrupção, mas pouca gente fala no desperdício do dinheiro público. A lata do lixo está cheia, está na hora de limpar um pouco essa lata do lixo. Eu só queria lembrar, e aqui lembrando a história da transparência dos gastos, nós lutamos muito para a transparência dos tributos, e agora estamos aí colhendo a vitória a partir Gastômetro. O impostômetro. Quer dizer, primeiro foi o impostômetro. Agora vem o gastômetro. Exatamente, nós, quando eu falo lá, a turma da Associação Comercial, de onde eu sou oriundo, e o Partido e o Espaço vão compartilhar desta ferramenta. E seremos divulgadores desta ferramenta do gastômetro. O gastômetro é exatamente a conscientização da sociedade de como está sendo gasto o dinheiro. E quero lembrar também um princípio colocado no nosso programa,
que é o da subsidiariedade dos poderes, né? Tudo que o município puder fazer melhor, né, que os estados e a União não façam. Tudo que os estados puderem fazer melhor, que nem os municípios e nem a União o façam. E tudo que a União puder fazer melhor, que estados e municípios não façam. E tudo que a sociedade organizada puder fazer melhor, que nem a União, e nem os estados, e nem os municípios o façam. E, por favor, não atrapalhe quem faz. Libera para que possam fazer com mais competência, mais eficácia. Então, o princípio da subsidiariedade, ele está previsto dentro do nosso programa partidário e que eu acho que ele pode embasar essa discussão da distribuição dos encargos, como foi muito bem lembrado, para o ente mais competente, para não se jogar fora os recursos públicos, até respondendo aí uma das perguntas, quando se falou, não é mais uma questão de eficiência de gestão de recursos? É. Parabéns, ótimo, parabéns. Podiam, aliás, fazer muito mais gastando menos. Né? Muito bom, muito bem posto. Nós temos aqui uma pergunta do auditório do professor, do economista Roberto Macedo, que pergunta ao governador Colombo e ao deputado Hugo Napoleão que se nos seus contatos com os prefeitos dos estados, dos quais vocês administram ou são representantes, quais as dificuldades que os prefeitos que são mais comuns em face às menores transferências do Fundo de Participação dos municípios em 2012 e também nos anos anteriores. Governador. Santa Catarina, o sul do Brasil, tem uma participação muito pequena no Fundo de Participação, apenas 15%. Esse desequilíbrio é que é a medida que o Supremo está exigindo uma posição do Congresso que não foi adotada e por isso nós estamos com esse impasse. Então, o Fundo de Participação, por exemplo, para o governo de Santa Catarina representa 5% da nossa arrecadação, porque ele já é tão injusto. No bolo, o Sul e Sudeste participam apenas com 15%, o Nordeste com 85%, lá sim é expressivo. Mas a frustração da Receita ocasionou o não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, as consequências da inegibilidade com um grande número de prefeitos. Ninguém conseguiu fechar as contas. Muitos não conseguiram pagar o 13º, a grande maioria deixaram represados, né, recursos, porque o fundo, a expectativa era que o PIB crescesse 4%, que o fundo crescesse 15%, no primeiro trimestre não alcançou perto disso, mas que seria recuperado no segundo, depois no primeiro semestre não deu, seria no segundo, e as coisas não aconteceram e o pessoal foi patinando e as situações ficaram muito difíceis. Então, sob o ponto de vista legal, não cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal vai ter consequências. O segundo aspecto, sob o ponto de vista financeiro, a grande maioria deu problema no 13º e quase todos problemas de fornecedores. Terminou o ano muito mal. Como foi um ano de eleição, o pessoal foi postergando na expectativa de que revertesse a situação econômica e ela não aconteceu. O momento foi muito duro, muito trágico para a grande maioria dos municípios, em que pese o Fundo de Participação não ter um peso específico na arrecadação, apenas nos municípios com característica rural e só os pequenos. Nos municípios grandes, o Fundo de Participação já não representa mais nada. De minha parte, eu diria ao doutor Roberto que a choradeira foi grande. E realmente houve um baque violento, inclusive com a redução do IPI, agora durante o período de crise, para incentivo à indústria. Na realidade, trouxe uma consequência que foi a diminuição do bolo do imposto sobre produtos industrializados, que compõe o Fundo de Participação dos estados e dos municípios. Eu tenho a honra de ser colega do professor Ives Gandra da Silva Martins, no Conselho da Federação do Comércio, Conselho de Política, Economia e Sociologia da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. E numa das suas brilhantes intervenções, não faz muito tempo, ele falou a respeito dos entraves burocráticos, dos anticorpos, essa que é a expressão dele, dos anticorpos burocráticos. Toda vez que se procura fazer, como no período Collor, como no período Itamar Franco, toda vez que se quer fazer alguma modificação, os anticorpos burocráticos, e ele cita o nome das pessoas, funciona, mas de uma maneira voraz, digamos assim. Houve 3 tentativas também de alteração constitucional para a reforma tributária,
uma dirigida pelo meu saudoso amigo do Piauí, o deputado Mussa Demes, a outra pelo Germano Rigoto, do Rio Grande do Sul, a outra pelo Pedro Parente, e finalmente até no governo Lula. E diz o professor Ives Gandra, os anticorpos agiram tenazmente no sentido de procurar evitar essa situação. Então, isso prejudica. Os prefeitos são homens e mulheres que estão à frente das suas municipalidades, enfrentando dramas diários e vendo a escassez cada vez maior de recursos. Eu não quero me estender, senão deixar comentários para outra vez, para fazer com que haja maior dinamicidade no debate. Eu vou permitir só dar um dado a mais sobre essa pergunta do Macedo, porque é importante. Toda vez que no Brasil tem alguma crise que precisa desonerar alguma coisa, a desoneração tributária só se dá em cima de imposto compartilhado, sobretudo IPI e imposto de renda. Por quê? Como disse o governador, menos da metade é da União, ou seja, vou fazer a benesse com o dinheiro dos outros. E hoje, a renúncia fiscal para automóvel, fogão, geladeira, toda a crise que tem, vamos reduzir IPI. Ninguém fala em reduzir PIS e COFINS. Isso aí ninguém quer falar. Mas hoje, pelo dado do IPEA, cerca de 30% da arrecadação do IPI já foi dada como desoneração. E cerca de 15% de todo o imposto de renda já foi dado como desoneração. Então, está sangrando o dinheiro dos estados e municípios, do FPE e FPM, através da desoneração de IPI e imposto de renda. Então, acho que uma solução prática, que precisa o Congresso responder já, se quiser salvar da falência estado e município, é estabelecer uma regra mínima de desoneração de impostos compartilhados. Você tinha que ter alguma compensação. Ou seja, desonera PIS e COFINS, desonera através de outros tributos que a União tem próprio, mas não desonere aquilo que é constitucional dos estados e municípios. Senão, vamos só agravar a situação dos municípios, sobretudo. Eu vou fazer aqui uma provocação. O Pacto Federativo tem a ver com divisão de tarefas e de recursos, mas tem a ver também com articulação das diferentes esferas. Os debatedores, os senhores não acham que falta um pouco de articulação, principalmente nas regiões metropolitanas, a exemplo de fóruns metropolitanos de segurança, que se assistem em algumas regiões metropolitanas, também consórcio para a construção de hospitais em municípios que sozinhos não seriam capazes de fazer um investimento tão grande? Será que não poderia muito ser feito do ponto de vista prático, na esfera da articulação entre estados e municípios e a União, talvez? Governador. Bom, a questão da articulação, nós vivemos hoje um momento interessante no Brasil. Quem foi governo é a oposição, quem é oposição virou governo, então não há um posicionamento político claro. As grandes transformações, elas se dão no debate. Então, se você tem grupos políticos identificados, nós conseguimos avançar. O que acontece hoje é que você tem 30 partidos, há uma confusão completa e o movimento não é um movimento sólido, não é um movimento organizado, não há articulação. Então, hoje cada um cuida do seu quintal e nós vivemos um vazio terrível no Brasil em termos de posicionamento e de consequência dos debates. Esse é um grande problema que a gente tem. De fato, a democracia ela é um processo lento, demorado, nós estamos numa fase de transição, mas o problema da articulação é que faltam instituições que liderem o processo. Com essa flexibilidade, com essa falta de representação, a gente não consegue. O Vilmar Rocha colocou bem aqui a questão dos governadores. Antigamente nós tínhamos fóruns de governadores, nós tínhamos os grupos regionais, a gente conseguia debater e tornar consequente, fazer repercutir, usar da força. Nesses 2 anos, eu participei, eu acho que, de 3 reuniões. Cada um foi cuidar de si. Então, burocráticas, quase como homologatórias, não há um debate político, não há uma discussão política, não há uma ação política. E isso, nós estamos num vazio ideológico, num vazio de posicionamento, num quadro partidário muito complexo, muito difícil, e isso, o resultado é isso, não há um comando geral, né,
Isso não é defeito de quem comanda, de quem aceita o comando por parte do grupo político que comanda a política brasileira. E como é que o senhor vê a ação ou a formação do nosso partido nesse contexto? Quando surgiu o PSD, quando nasceu, na hora eu disse, olha, eu quero ir para uma coisa nova, né? Eu preciso, sempre é difícil, a gente tinha feito uma eleição bonita, ganhou eleição no primeiro turno, numa aliança bem ampla, estava tudo favorável, o mais fácil era se acomodar. Mas eu pulei para o escuro e fui um dos primeiros a dizer, eu estou junto nessa, para a gente construir um espaço novo. E essa é a minha crença, é a minha esperança. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que é uma longa caminhada, mas o meu sonho é que a gente consiga contribuir. Nós estamos muito desorganizados, nós estamos sem nenhuma atuação política, isso é muito ruim para o país. Tem gente que tem vergonha de dizer que é político, eu não tenho não, eu gosto. Eu estou há 30 anos, desde muito jovem, fui deputado estadual, federal, a minha vida foi isso, e eu gostaria muito de dar uma contribuição maior. Eu sou sincero, desculpe a franqueza, eu acho que o Estado brasileiro, em todos os seus atores, judiciário, legislativo, a gente está de costa para o povo. O nosso debate não consegue entrar no dia a dia das pessoas. Nós não estamos conseguindo ser eficientes. Então, eu espero que nasça uma situação. É claro que isso é circunstancial, é conjuntural até. Se você olhar quase 100 anos atrás, quem eram os líderes da sociedade? Eram os grandes gênios, as pessoas dotadas de uma inteligência em comum. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve realmente muito medo e as pessoas começaram a procurar líderes com personalidade forte. Foi aí que surgiu Getúlio Vargas, o Perón, enfim, todos eram estruturas fortes, em cima de líderes fortes. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, a Guerra Fria, o medo, a insegurança, o que a sociedade quis? Ela quis os militares. Então, foi no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, enfim, todos os países da cortina de ferro, eram os militares que mandavam. A ordem era a segurança. Depois disso veio a televisão. Com a televisão surgiram os personagens que se comunicavam bem, que falavam bem, os galãs, né? O Kennedy foi um exemplo disso, mas o Collor, o Tony Blair, enfim, você vai encontrar, foram esses as pessoas que predominaram naquela época. Depois, nada disso respondia, as pessoas procuraram um igual. Então, foi um torneiro mecânico, foi um índio na Bolívia, pessoas de classe média, profissionais liberais que predominaram na forma de governar com o seu posicionamento. E hoje a gente está num vazio, quer dizer, você vê países que eram referências, quer dizer, tudo para nós, nos Estados Unidos, era perfeito, e agora a gente vê que os Estados Unidos também têm suas crises fortes. A Europa era a sociedade mais evoluída, que era uma referência para todos nós, ela também se desmanchou. Aí você vê a China, que cresce muito, é uma forma fantástica. Nós sabemos que o custo da democracia é muito alto, que as suas dificuldades, o amadurecimento tem um preço elevado a pagar, mas é muito melhor a democracia do que o modelo que a China vive. Então, todo mundo está procurando um modelo, e nós recebemos influência dessa realidade. É esse o grande momento. Então, quando ele coloca aqui, de forma muito clara, quer dizer, nós temos que nos organizar. Esse é um papel importante que o PSD pode exercer, qualificar o debate. Porque não vamos nos iludir. O povo já está cansado de ver a gente no palanque prometendo nós vamos resolver a segurança, vamos resolver a saúde, e com a maior boa vontade, com uma luta enorme, muitas conquistas a gente consegue, mas muito longe daquilo que as pessoas esperam. Então, a mudança não é um problema de governo, é um problema de Estado, as mudanças têm que ser mais profundas. O PSD pode dar uma grande contribuição, como começa hoje aqui, e nos inspira a fazer o mesmo nos nossos estados. Nós temos que qualificar a ação política. O espaço está aí, né, governador? Totalmente livre, totalmente livre. Democrático. E democrático. Quer complementar, deputado Napoleão? Eu achei interessante o governador Colombo dizer que não tem, como eu também não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou político. Ele tem os 30 anos dele, eu já vou para os meus 39. Você pouquinho. já tem estabilidade. Já. Essa aí eu já estou garantido. Mas o fato é que o ex-governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, que é também membro do Conselho da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, me disse um dia, em tom de blague, evidentemente, disse, olha, eu como governador, na parte da manhã, eu recebo os políticos, trabalho contra Pernambuco. Para compensar o estrago que eu fiz, na parte da tarde eu recebo os secretários, o presidente de empresa, para dar o equilíbrio naquilo que eu fiz da parte da manhã. Não é bem assim. O político leva, evidentemente, as reivindicações que vêm dos prefeitos, dos vereadores, que recebem da base, e nós todos recebemos da base também. O que é preciso é levar a vida com espírito público. Entender que a missão, seja ela qual for, no Congresso
ou no executivo, no legislativo, ela deve ser feita para servir e não para servir-se. Esse é o ponto número 1. Esse é o ponto que eu acho que o PSD tem uma firmeza e é composto, felizmente, de mulheres e de homens que sabem que podem espelhar a sua vida. Não que sejamos perfeitos, não que não haja erro, os existe. Mas eu queria fazer um rápido comentário sobre a questão da injustiça com relação aos municípios. Hoje, no Brasil, municípios são 5.656. Cresceram. Os municípios, que são 2.700, praticamente a metade, até 10 mil habitantes, recebem apenas 4% de suas despesas. Os de 10 a 20 mil habitantes recebem 8,9%. Os de 20 a 50 mil habitantes, 13%. E as capitais e cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 40%. É hora de fazer realmente uma revisão. E aí sim entra o político com o seu bom senso, com a sua acuidade, com a sua sensibilidade, com o espírito público que deve prevalecer e reger as ações e leva adiante.